seja Deus. Amém? Nós já chegamos, muitas das vezes, a abandonar Jesus, mas como a música fala, Ele nunca nos abandonou. Peço aos irmãos para ficar em pé, para a gente louvar o Senhor. Revelar ao mundo o amor de nosso Deus. Amém. Peço ao irmão que fique de joelho. Pai Celestial,
Muito obrigado por esse momento de louvores que adoramos a Ti. O Espírito Santo vem estar presente nesse momento, Pai. Somos gratos ao Senhor por no Teu santo dia estarmos aqui para Te adorar. Fica também, Pai, o mensageiro nessa manhã. Derrama sobre ele o Teu Espírito Santo. Fica conosco, nós necessitamos de Ti todos os dias. Louvado e glorificado seja Teu nome, hoje e sempre. Em nome por amor a Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado. Estamos com a igreja hoje em uma festa, um fim de semana jovem. Ontem teve direito a luau, não foi? Lá no açude. Saímos de lá, era o quê? Umas 10 horas da noite, foi isso? Quase 10 horas, não foi? E aí os jovens se reuniram, vieram todos aqui para a igreja. E é muito bom ver os jovens unidos para o trabalho do Senhor. Hoje, a imagem aqui, eu costumo trazer a imagem sem texto, né, para a gente imaginar o que é, mas dessa vez veio já o contexto histórico que nós iremos abordar hoje para tratar da graça de Deus. E a história de hoje é a história de Mefibosete, que é neto de Saul, né? E nós iremos compreender a graça de Deus que restaura e acolhe, tá? Nós temos aqui o verso base, 2 Samuel 9:7. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. O contexto de 2 Samuel 9, ele é então o seguinte. Davi, ele já havia guerreado com os vizinhos e havia vencido todos. Davi já havia entrado em batalha e derrotado seus inimigos, mas em um momento Davi, ele lembrou de duas promessas que havia feito, e quando ele lembra dessas promessas, aí nós encontramos o texto dando início aí no capítulo 9, no verso 1 de 2 Samuel. Diz assim, encontrou? Tem gente folheando, não tem pressa. Hoje é o dia do Senhor, não é o dia da pressa. Hoje nós temos tempo para tratar da palavra de Deus, todo o tempo é do Senhor. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Posso ler? Antes de ler, eu quero fazer com que a gente entenda o texto aí. O texto, ele vai ter uma palavra, provavelmente aí na sua Bíblia, e essa palavra na linguagem original, no hebraico, ela pode ser traduzida por bondade e por graça. A maioria das traduções vai colocar bondade, mas hoje nós iremos colocar ela como graça para a gente compreender o que é que a graça é capaz de fazer. Deu para entender? Onde tem a palavra bondade, que no hebraico é hesed, nós iremos colocar graça. Tá ok? Então quando a gente lê e passar por bondade, eu vou falar graça. Tá bom? Pois vamos lá. 2 Samuel 9, verso 1 diz assim: Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de graça para com ele, por amor de Jonatas. A palavra bondade aqui ficaria muito limitado ao que Deus ele estava nos proporcionando
conhecer por graça no texto através da história de Mefibosete e Davi, Jonatas e Saul. Quando nós encontramos Davi chamando alguém, dizendo assim: olha, tem alguém ainda da casa de Saul para que eu mostre da graça para com ele, da casa de Jonatas para que eu venha revelar a graça que eu havia prometido a Jonatas quando ele estava comigo. Eu tenho então que revelar essa graça para esse alguém. E aí nós encontramos o texto, e ele dizendo assim, olha, no verso 14, perdão, vá para 1 Samuel 20, verso 14. 1 Samuel 20, verso 14, nós encontramos Jonatas e Davi em uma conversa. E nos versos seguintes, há então a promessa feita de Davi a Jonatas. Primeira Samuel capítulo 20, verso 14. Onde tiver a palavra bondade, a gente vai trocar pelo quê? Graça. E aí diz assim, ó, 1 Samuel 20, verso 14. Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da graça do Senhor, para que não morra? Olha só, aqui há um pedido, olha, o Senhor não, Davi, tu não vai usar comigo da graça de Deus, para com minha casa, para com minha família? E aí nos versos seguintes diz assim, verso 15 em diante: nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua graça, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança para com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Em toda a Bíblia, talvez a amizade mais forte que é registrada é a amizade de Davi e Jonatas. Em toda a Bíblia. Davi e Jonatas, eles eram amigos e amigos de batalha. Eles se conheciam. E mesmo Jonatas, teoricamente, sendo o sucessor ao trono, porque quem era o rei? Saul, pai de Jonatas. E naquele tempo que era normal, que quando o rei morria, quem tinha que assumir o trono era o filho do rei. Só que a história está dizendo aqui, que Jonatas já sabia que quem reinaria depois de Saul não seria ele, seria Davi. Jonatas já chega para Davi reconhecendo, e ele diz assim: Davi, eu sei que depois que meu pai não estiver mais sendo rei, eu sei que o rei é você. Eu sei que o próximo rei de Israel será você, Davi. E eu sei que vai ter um momento, porque eu conheço você. Eu sei que Deus vai fazer com que você derrote todos os inimigos de Israel. Todos serão derrotados. E Davi, quando todos forem derrotados, olha só Davi falando para Jonatas: não extermina a minha família. Tenha da graça do Senhor para com minha casa. Pela nossa amizade, pelo amor que nós temos um pelo outro. Nós somos irmãos. Por que ele pediu isso? Vamos lá. Quem era para assumir o rei, como rei? Na linhagem real seria Jonatas. Mas Jonatas sabia que ele não iria assumir. Quem vai assumir vai ser Davi. E naquele tempo, quando a linhagem real era interrompida, o novo rei, que seria Davi, naquele tempo, sabe o que o novo rei fazia? Chame aqui as pessoas próximas ao antigo rei e pegue
todos da família dele, todos, não deixe nenhum de fora, e todos serão mortos hoje. É essa a ordem. Porque se eu deixar um vivo, nem que seja uma criança, um dia essa criança cresce e diz: eu sou descendente de Saul, Davi é um impostor, quem deve ser rei sou eu. E para que o mal seja cortado pela raiz, naquele tempo, o rei ele tomava essa medida. Mas só que Davi faz uma promessa a quem? A Jonatas. E promete a Jonatas: Jonatas, quando eu me tornar rei, eu não irei então destruir a tua família. Pode ficar tranquilo que a graça do Senhor, o que Ele me der, será então não para destruir, eu protegerei a tua família. Davi fez uma promessa aqui a quem? A Jonatas. Quebrando tudo que era então construído pela sociedade da época. Em um outro momento, nós encontramos Saul querendo matar Davi. Jonatas já havia livrado Davi de várias vezes que Saul tentou matá-lo. E aí, Saul perseguindo Davi, Davi se esconde no fundo de uma caverna. E Saul está perseguindo Davi, só que no meio da perseguição dá uma dor de barriga. A história conta lá em 1 Samuel 24, no verso 3, que Saul entrou na caverna para fazer o número 2, para dar uma aliviada no ventre, diz o texto assim. E enquanto Saul está lá aliviando o ventre, ele entra na caverna, e quem está lá dentro da caverna? Davi, a caverna escura. Eu estive numa caverna essa semana. Gente, é escuro, não dá para ver nada. Escuro. Não dá para ver nada. E Davi estava dentro da caverna. Aí imagina só, Davi lá e seus guerreiros. E aí Saul entra para aliviar, enquanto Saul está lá se ajeitando para fazer o número 2, os guerreiros de Davi chegam: Davi, Deus entregou ele na tua mão. É a hora de, entendeu? E sabe o que é que Davi diz? Eu não tocarei no ungido do Senhor. Saul foi ungido para ser rei. E deixa eu lhe contar, Samuel já havia ungido Davi também para ser rei. Você já pensou? Podia dizer assim: não, eu sou ungido também, ungido contra ungido, que venço melhor. Mas Davi, ele espera no Senhor. Ele sabia que não era por um ataque seu que ele iria se tornar rei de Israel. Davi esperou no Senhor o momento certo de se tornar rei de Israel. Eu quero te dizer hoje que não é pela tua força que você vai ter a conquista de ir até o céu. Davi esperava o reinado de Israel. Nós esperamos então a cidadania de Israel celestial. Não é por nossa força, por nossa capacidade que iremos nos tornar então herdeiros da nova terra. Nós temos que compreender que Deus é quem vai adiante e vai guiando tudo. E enquanto Saul estava lá fazendo o serviço dele, Davi, na caverna escura, vai devagarinho e corta um pedacinho da capa de Saul. Saul sai da caverna aliviado. E quando Saul já está em certa distância, uma distância segura, Davi sai de dentro da caverna e diz assim: Saul, meu rei, por que você está me perseguindo? Eu não passo de uma pulga, eu sou um cão morto. Não me persiga. Se eu quisesse fazer mal a ti, eu teria feito. E aí ele levanta o pedaço da capa de Saul
Mas eu não quero teu mal, rei. E aí Saul reconhece também que o próximo rei de Israel seria Davi. E aí Saul chama Davi no capítulo 24, verso 21 e 22. E diz assim: portanto, jura-me pelo Senhor, que não eliminarás a minha descendência, nem desfará o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este se foi para a sua casa. Porém Davi e os seus homens subiram a um lugar seguro. Vocês estão vendo aí o mesmo entendimento de que quem seria o próximo rei seria quem? Davi. Saul entendeu: não, a minha linhagem como rei vai acabar em mim. Eu sei que o próximo rei será você, Davi. Então, sendo assim, quando você se tornar rei, não elimina a minha casa. O mesmo pedido quem fez? Jonatas. Porque era comum a nova dinastia, a nova linhagem real eliminar a antiga. O tempo passou e Israel já não tem mais nenhuma batalha. E quando Israel não tem mais nenhuma batalha, Davi então, ele lembra da promessa feita a Jonatas e a Saul. E como é que a linhagem de Saul acabou? Israel entrou em uma guerra, Saul estava em batalha e perdeu aquela batalha. Naquela batalha morreu Jonatas, amigo de Davi. Naquela batalha, Saul, quando viu que estava cercado pelos inimigos, e naquele tempo, você sabe o que é que eles faziam com o rei, quando ele era pego na batalha? Eles pegavam o rei, prendiam, furavam os olhos do rei, torturavam o rei na praça principal. Eles maltratavam o rei para humilhar a nação derrotada. Saul, vendo que iria ser apanhado naquela batalha, ele finca a espada, ele diz para o seu escudeiro, que é seu defensor: me mata, porque se eles me pegarem, vão me torturar. O escudeiro: eu estou aqui é para defender o senhor, ó rei, não para matá-lo. O rei então bota a espada entre umas pedras e pula em cima para se matar. O escudeiro, ao ver que o seu senhor havia se matado, vai, pula em sua espada também e se mata. Só que Saul não morreu. Saul ficou agonizando em cima da própria espada. E o texto diz que havia ali então, estava passando ali uma amalequita. E esse amalequita, vendo então Saul agonizando, Saul pede então: vem aqui, termina o que eu não consegui. E o amalequita bota o peso do corpo sobre Saul, e a espada de Saul finalmente o mata. Saul está morto. A notícia chega a Jezreel, e na casa onde Saul vivia no palácio, é informado que Saul e Jonatas foram mortos. A babá do filho de Jonatas, qual é o nome dele? Mefibosete. Mefibosete só tinha apenas 5 aninhos. A babá, ao receber a notícia, não sabia da promessa de Davi, pega o menino Mefibosete, tentando então salvá-lo, pega o menino e corre para fugir. Só que ao pegar o menino e tentar fugir, o menino cai e quebra as pernas e fica aleijado para o resto da vida. E aí, lembra do primeiro texto? Sobrou alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, para que eu mostre da graça do Senhor para com ele.
Volte para 2 Samuel 9, para o verso 2. 2 Samuel 9, verso 2 e verso 3. Quando Davi chama alguém que era próximo de Saul. Esse homem é Ziba. Ziba, ele era empregado de Saul. Saul, quando morreu, não deixou Ziba pobre, não. Ele era um dos empregados que tinha muito recurso. E aí, então, no capítulo 9, verso 2, diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. É babão? Era servo de Saul, agora diz que é servo de quem? Mas vamos lá. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da graça de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Você está vendo aí? Preconceito naquele tempo. Ziba, ele tem várias características aqui que dá para a gente tirar dessa leitura aqui. Se você ler e não ver a maneira, não imaginar como Ziba falou, você viu apenas um informante. Mas se você ler e entender quem era Ziba, você vê alguém preconceituosa, aquele babão do patrão, não tem? Tem uma característica mais de Ziba. Espero eu que ninguém tenha aqui. Ziba era fofoqueiro. Fofoqueiro. Olha só. Ziba, ele está dizendo assim para o rei: rei, tem até um filho de Jonatas, mas ele não combina com o teu palácio, não. Meu rei, tu já venceu todas as guerras. Tu és cercado por gente importante. Davi, o Senhor é rei de grandes. E esse filho de Jonatas não passa de um aleijado. Ele não combina com o palácio, não. E aí o rei pergunta: aonde é que ele está? E o fofoqueiro, ele não sabe a história da metade, ele só sabe a história toda. E aí ele vai e diz assim: olha, rei, ele está lá em Lodebar. Você sabe que às vezes a tradução, ela não traz o sentido completo das coisas, porque se a gente lê Lodebar, é como se fosse só um lugar. Por exemplo, me perguntaram por que Forquilha? Onde é que você mora? Eu disse: Forquilha. Por que esse nome? Aí eu disse: não, é porque Forquilha fica entre dois rios, Timbaúba e Oficina, e aí formou a cidade, por isso se chama Forquilha. Então, se Forquilha tem um significado, se eu só contar Forquilha, a pessoa não vai saber. Mas eu estou dizendo o significado e a pessoa compreende. A mesma coisa quando eu leio Lodebar. Se eu ler apenas Lodebar, eu não vou entender o que significa Lodebar. Debar. O que significa Debar? Pastagem, lugar frutífero. Lodebar, o Debar significa o quê? Pastagem, lugar frutífero, abundante. E Ló significa uma expressão negativa, o não. Ou seja, Mefibosete estava num lugar que não era frutífero, não tinha abundância, não tinha pastagem. Lodebar era o lugar do esquecimento. Sabe quem é que costumava ir para Lodebar? Os leprosos que eram abandonados pela própria família. Iam para Lodebar aqueles que eram desprezados pelos seus. Lodebar era o lugar que de costume iam os aleijados. E era lá o esquecido Mefibosete, o lugar onde ele escolheu para viver. Na verdade, ele não escolheu por escolha própria, mas escolheu porque ele não podia estar onde o seu pai tinha então
as suas terras, a sua casa. Então, Lodebar, o lugar do esquecimento, era onde estava Mefibosete. E Mefibosete, ele sabia da cultura. Quando um rei se levanta, ele pega a família do rei antigo, mata, para que não haja futuros problemas. Então, imagina só, Mefibosete, não mais um garotinho de 5 anos, disse: olha, eu sou um aleijado, eu vou ficar aqui em Lodebar, e espero eu que o rei Davi nunca se lembre de mim. Só que um dia Davi se lembra. E o que é que Mefibosete espera? Vindo de Davi, a morte. E um dia Davi chega para o seu chefe da guarda real, chamado Benaia, e diz: tem uma missão para você. Vá para Lodebar. Lá em Lodebar, procure por Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, e traga-o para mim. Imagina só o lugar do esquecimento. Será que lá tinha gente arrumadinha, bonitinha lá em Lodebar? Agora imagina o traje do chefe da guarda real chegando lá. Eu fico imaginando uma armadura, quem sabe, com o símbolo de Davi e com detalhes em ouro. O sol escaldante de Lodebar batendo ali naquela armadura, e as pessoas que moravam ali já sabiam o que eles foram fazer. Está aí. Vieram buscar Mefibosete hoje. Mandou foi o chefe da guarda real. Uma armadura daquela não é para qualquer um. Imagina só. Onde é que mora Mefibosete? Aí todo mundo. É ali. Eu não tenho nada a ver com ele. Ele mora aí sozinho. Nunca falei com ele. Imagina, será que foi assim? Pois bem. Aí Benaia chega na casa de Mefibosete. Mefibosete em casa. Vê aquele homem fortão, homem de batalha, com armadura. Chegou minha hora. E aí ele diz: és tu, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul? Sou eu mesmo. E esperou a morte. Eu fico imaginando Benaia dizendo: pois o rei Saul quer te ver. E pega Mefibosete e põe em cima do seu próprio cavalo. E aí, imagina só Mefibosete indo para o palácio real. O que é que passava na cabeça dele? Eu sabia que Saul era sanguinário, mas me matar dentro do palácio para servir de exemplo para todo o povo de Israel é demais. E aí ele foi na jornada até a capital, Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o rei então, esperando Mefibosete, pegaram aquele aleijado e colocaram diante do rei. E o que é que ele esperava? Agora chegou a hora de eu morrer. Mas você sabe o que é a primeira coisa que Davi diz para Mefibosete? Mefibosete, não temas. Você quer que eu te diga hoje o que Deus tem para dizer ao teu coração? Quem sabe está aflito? Não temas. Pode ser que a situação ao teu redor esteja tudo desmoronando. Os filhos longe do Senhor, no trabalho não esteja nada bem. Quem sabe vocês estão lutando contra uma doença, um problema que as forças não estão mais dando. Mas eu quero te dizer hoje, a palavra do Senhor é: não temas. E o texto ele vai dizer lá em 2 Samuel 9, verso 7.
Davi, diante de Mefibosete, ele pronuncia as palavras, e onde tem bondade nós vamos trocar por graça. E diz assim: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de graça para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Irmãos, é maravilhoso demais. E sabe quem ouviu essas palavras? Ziba, o fuxiqueiro babão. E você sabe o que é que o rei diz para Mefibosete? Aguarda aí. Ziba, quantos empregados tem na tua casa? Rei, tem 35. Pois Ziba, a partir de hoje, você e seus 35 empregados, escravos, trabalharão para Mefibosete. Quem está dizendo isso sou eu, o rei. O fuxiqueiro, ele recebeu então o lugar dele de volta, de servo. E a Bíblia diz que, e que você saiba, Ziba, Mefibosete vai comer todos os dias na minha casa, o seu pão será na minha mesa, e nunca mais lhe faltará lugar aqui dentro do palácio. Sabe qual é o nome disso, irmãos? É graça. Mefibosete, por lei, merecia a morte, mas Davi, usado por Deus, demonstra a graça do Senhor para conosco. Nós, pecadores errantes, merecemos a morte. O nosso destino não é diferente do destino que Mefibosete deveria receber. Somos aleijados espiritualmente. Nós não conseguimos seguir a integridade sozinho. Somente através da graça de Cristo nós conseguimos então de errantes para aqueles que andam para a glória do Senhor. Irmãos, nós encontramos então que Davi deixa claro: o pão comerá sempre em minha mesa. Por 3 vezes Davi diz isso. Por que ele repete por 3 vezes, irmãos? Lembra do que a gente aprendeu? Sempre que um texto repete demais algo, é porque aquilo é muito importante. Davi, ele estava deixando a importância que Mefibosete teria a partir daí. Mefibosete, ele não seria mais filho de Jonatas apenas. Davi estava dizendo: olha, eu estou adotando Mefibosete como meu filho. Ele era filho do meu melhor amigo, mas agora ele é meu filho, e ele comerá a minha mesa todos os dias. Vamos montar a mesa de Davi? Vamos montar? A mesa de Davi, irmãos, não era uma mesa pequenininha, não. Era uma mesa enorme. Porque comiam na mesa de Davi as pessoas importantes de Israel. Vamos citar algumas. Imagina só Davi sentado na ponta da mesa. É a mesa aqui, toda a igreja. Imagina aí. Davi senta na ponta da mesa. De repente entra o primeiro, Salomão. Quem era Salomão, irmãos? O homem mais sábio que essa terra já viu. Sabe o lugar dele e senta à mesa. Imagina o segundo entrando. Entra o segundo, Absalão, o homem mais bonito que já foi visto em todo Israel. A Bíblia declara isso. Era muita coisa ou era pouca? Era muita coisa, meu povo. Mas não para por aí não. Irmãos, e aí logo em seguida, imagina entrando os grupos de batalha de Davi. Primeiro grupo era o grupo mais destacado, os 3 valentes de Davi. Esse grupo era formado por 3 homens que tinham feito grandes coisas em batalha por Davi. Um dia, Davi estava com sede. Olha só o feito destes homens. Davi estava com sede
E ele disse assim: olha, eu estou com sede, mas eu não quero beber dessa água, eu queria beber da água do poço de Belém. Só que no poço de Belém, isso ele falando para os três, no poço de Belém está cercado pelos inimigos. Aí os três amigos de Davi, os três valentes, ouvem aquilo e dizem assim, se combinam. Imagina os três ouviram Davi dizendo que queria água de Belém. Nós vamos deixar o rei passar sede? De jeito nenhum. Bora? Se mandaram, entraram dentro do acampamento inimigo em Belém, foram no poço, pegaram água e trouxeram para Davi. Imagina só, quando Davi está lá no ponto de ir para a guerra, aí imagina um entregando a Davi o pote com água. Davi, meu rei, aqui está o que você queria. O que eu queria, o que é que tem aqui? Água do poço de Belém. Vocês foram a Belém, entraram dentro do acampamento inimigo, trouxeram água para mim. Foi, meu rei, nós somos fiéis a ti aonde quer que for. Davi pegou a água e derramou e disse: em nome do Senhor, eu jamais beberia do sangue de vocês, mas o que vocês fizeram por mim será recompensado. E Davi derrama a água ali. Era esse tipo de homem que sentava à mesa de Davi. Tinha outro grupo, que eram os 37 valentes de Davi. Já dá quanto? 42, né? 2 filhos, os 3 valentes, mais 37 dá 42. Com Davi, 43. Os 37 valentes de Davi. Dentre os 37, olha só os feitos desse. Teve um dos 37 que entrou em uma batalha e se viu cercado de inimigos. E nessa batalha, a batalha foi de manhã cedo, começou e só foi terminar à noitinha, no pôr do sol. E esse valente de Davi, se agarrou à espada com tanta força, e naquele dia ele matou 800 inimigos, num dia só. No fim do dia, ele tinha segurado a espada com tanta força, com tanta vontade de permanecer de pé naquela batalha, que a carne de suas mãos havia entrado dentro da espada e ele não conseguia mais soltar. Rasgou toda a mão. 800 homens mortos em um dia por um dos guerreiros de Davi. E era esse tipo de gente que estava à mesa. Irmãos, imagina só Davi sentado, o pão, o banquete, a mesa. Absalão, ele era o mais bonito, não o mais inteligente. E aí imagina, Absalão vai botar a mão para pegar ali o pão e Davi bate na mão dele. Calma que não chegou todo mundo não. E ele olha e diz assim: mas pai, estão todos aqui. Mas uma cadeira na mesa estava vazia perto do rei. E de repente, no palácio, se ouve a batida da muleta no chão. Quem estava entrando? Mefibosete, para sentar à mesa do rei. E sabe, irmãos, eu fico imaginando Mefibosete sentando à mesa e dizendo assim: pai, desculpa o atraso, eu ainda não me acostumei aqui. E o rei dizendo: filho, não teríamos começado esse banquete sem você. Eu quero dizer para você hoje, que na mesa do rei, todos os defeitos são escondidos. Quando nós estivermos no céu e sentarmos na mesa do rei, todos os defeitos vão ficar
para trás e sentar na mesa do rei para comer de seu banquete, vai valer a pena. Que nós, ao lermos a história de Mefibosete, venhamos olhar e entender que um aleijado, esquecido e abandonado é uma expressão muito próxima da nossa condição de vida nesse mundo aqui. Porque se nós olharmos, não há motivo humano para que Deus se lembre de nós. Nós pecamos, nós o ofendemos, nós esquecemos dele, nós o deixamos para trás. Somos aleijados espiritualmente, mas mesmo assim, o amor do Senhor nos alcança e a sua graça nos dá direito a sentarmos à mesa. Nessa história, nós somos o aleijado, irmãos. Nessa história, nós, por amor de Cristo, porque o amor dele nos alcançou, nós podemos sentar à mesa do rei e ter lugar e poder dizer: Pai, como é bom estar sentado à mesa. Que você compreenda que a graça, a bondade de Deus, ela nos alcança, nos perdoa e nos transforma. Mefibosete, quando estava na mesa do rei, ninguém tinha coragem de chamá-lo de aleijado. Mefibosete, na mesa do rei, era chamado de filho do rei. E na eternidade, junto de outros mundos, quando estivermos todos reunidos, ninguém olhará para nós com desprezo, mas todos do universo verão que nós de fato somos filhos do rei, comprados com preço infinito, cravados na cruz. Deus, ele não nos abandonou, ele não esqueceu de você, e hoje eu te digo, o Senhor diz: não temas, há lugar para você em minha mesa. Queria convidar o irmão Mendonça para louvar o Senhor. E enquanto ele louva, você lembre então do que Deus é capaz de fazer em nossa vida. Vamos cantar juntos. Vai aparecer no slide. Recordando-me do
Nós temos que compreender a nossa condição e entender que precisamos estar em contato com a graça divina. A graça de Deus é capaz de restituir, de restaurar e de nos alcançar. Neste mundo não há caminho tão longe que alguém tenha andado que Deus não tenha feito apelo ao coração. Talvez hoje você precise atender o chamado divino de não estar se entregando parcialmente ao Senhor. Imagina só se Mefibosete tivesse dito: não, diga ao rei para me esquecer, me deixa aqui. Imagina o tanto que Mefibosete teria perdido. Davi devolveu a Mefibosete tudo o que era de Saul, inclusive os empregados. Davi deu a Mefibosete um lugar à mesa. Irmãos, tem gente que lê essa história e só pensa no dinheiro. Mas para Mefibosete, eu tenho certeza que de tudo que Deus restituiu, o que ele mais gostou foi estar junto da mesa do rei. Nessa noite, ou nesse dia, alguém sente o desejo de então dizer assim: Senhor, restaura em minha vida o desejo de ter comunhão contigo todos os dias, de viver uma vida próximo de Ti, de poder, Senhor Deus, enquanto não estou aí no céu, no banquete, nas mansões celestiais, me ajuda a fazer um banquete todo dia em meu lar, Pai, e que o Senhor venha ser o nosso, não convidado, mas o morador principal, que eu não venha sair de casa mais sem antes sentar à mesa contigo e em oração com meu lar, com minha família, declarar que aquele dia pertence ao Senhor. Não é uma questão apenas de sábado, é uma questão de vida em comunhão. Nesse momento eu te convido a fechar os olhos e a orar. Ó Deus e Pai, aqui, Senhor Deus, foi feito um convite para tomar uma decisão. Uma decisão, Pai, de enquanto não temos o banquete nas mansões celestiais, mas que a refeição de nosso lar, logo amanhã cedo, ao abrirmos os olhos, seja, Senhor Deus, a comunhão contigo. Que nós, assim como Mefibosete, Pai, venhamos ser resgatados de Lodebar. Lodebar, Senhor Deus, quem sabe do desprezo da família, da indiferença deles para com Tua palavra, para o esquecimento, Senhor Deus, que temos então daqueles que estão próximos de nós. Mas que hoje venhamos lembrar, Senhor Deus, que o Senhor não se esquece de nós. Que hoje, Senhor Deus, agarrando em Tua promessa, venhamos ter a plena convicção de que é possível sim, um dia, estarmos nas mansões celestiais no grande banquete. Que nós, Senhor Deus, como Teu povo, venhamos compreender, Pai, que nós só podemos fazer isso se nós atendermos o Teu chamado. Venha para o palácio. Que venhamos erguer, Senhor Deus, um altar em nosso lar, e esse altar seja, por enquanto, o Teu palácio, para quando Jesus voltar, possamos subir, Pai, e ir para o palácio que está nas mansões celestiais. Cuida de nós, desse fim de semana jovem, que venha ser uma bênção para cada um, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.